Eu não queria ser princesa, eu só queria amar e ser amada, mas eu me casei com um monstro. Ele parecia um homem perfeito, sempre muito educado, muito carinhoso e muito inteligente, mas por trás de toda aquela fachada de príncipe, escondia-se um homem capaz de destruir a minha vida. Então hoje nós vamos conhecer o pesadelo que mais uma de nossas depoentes viveu, e ela teve coragem de contar tudo nos mínimos detalhes. E ela pede que as pessoas nos comentários tenham, assim, se possível, um pouquinho de piedade por ela e pela história dela. Ela não pede simpatia, mas o intuito dela sempre foi mostrar a somatória de que todos os erros dela, para que nenhuma mulher também viesse a cair nos mesmos erros. Então, vamos ter um pouquinho de empatia, né, a pedido aqui da nossa depoente. Mas antes de tudo, sejam bem-vindos ao Fins de Casamento, um canal de relatos reais de mulheres que estão feridas, mas que tentam recomeçar de alguma forma e alertam outras mulheres para que elas também recebam esse apoio e sintam-se abraçadas. E nós agradecemos muito a todas vocês que estão comentando, interagindo conosco nos comentários, que estão compartilhando e curtindo nossos vídeos. Isso é uma força muito grande que vocês têm dado para a gente aqui do canal. E faz com que nós venhamos a nos esforçar cada vez mais para trazer sempre o melhor conteúdo. Então vamos lá para o relato de hoje. Eu sei que o meu relato pode sim salvar a vida de alguém, como sempre é falado no canal. E eu sei que muitas pessoas vão me julgar e muitas não vão ter piedade com a minha história, mas eu preciso falar. Eu gostaria, antes de me apresentar e deixar uma mensagem para todas as mulheres e homens também. Eu sei que não importa o sexo, já que quem chegou nesse canal tem uma história para narrar ou aprender com cada relato que corta profundamente a nossa alma. Eu sou uma mulher brasileira que mora fora do país já por muitos anos. Eu tenho 43 anos. E eu sempre frequentei boas escolas, cursos, esportes e aulas de dança. Nada era tão perfeito no meu lar, que era composto por mim e meus pais e meus irmãos e meu irmão adotivo, que ao completar 16 anos decidiu ir morar em uma fazenda com seus avós biológicos. Algo sem nenhum trauma para os meus pais ou para ele. Foi tudo tranquilo e foi uma escolha que foi respeitada. Lembro que eu estudava muito. Sempre gostei. Não pensava em namorar, mas quando eu ouvia as minhas amigas falando, quero encontrar um príncipe encantado, ou quero ser tratada como uma princesa, aquilo ali me deixava pensativa. E definitivamente eu não concordava com aquelas frases ou aqueles anseios. Na minha cabeça, as princesas sempre sofriam para ter um final feliz, com os tais príncipes. Então pude constatar isso com a história da vida da princesa Lady Di, né. Ela era muito linda, ela tinha um bom coração, e foi escolhida para viver uma união que lhe custou a vida. Isso depois da mesma ter vivido uma farsa no casamento, onde a depressão, bulimia, solidão, entre tantos outros a consumiam. Então eu tinha pânico de princesa. Eu sempre gostei das guerreiras, da mulher feminina que namora, viaja sozinha, tem bons amigos, que é empreendedora e vai aonde quer que esteja a ser respeitada e que faça valer, né, o seu direito caso seja necessário. Essas mulheres que ela admirava, que ela admira no caso. Não tem nada a ver com a feminista, mesmo porque eu nutria o desejo de casar e ter filhos. Constituir sim uma família, ter o meu lar. Nada contra as feministas. Estou apenas tentando elaborar neste relato a junção das metas da minha própria vida. Eu poderia escrever muito sobre a minha adolescência, que foi muito boa. Eu sou muito grata por todas as oportunidades que tive, mas acho melhor ir para os assuntos que somente anos atrás pude constatar o quanto, de certa maneira, terminei idealizando em um homem. Um relacionamento que resultou em casamento e no quanto inconscientemente eu transformei o então marido naquilo que eu repudiava na adolescência, que era o príncipe encantado.
O meu conselho para todas as mulheres que foram abandonadas, massacradas e tiveram as suas vidas destruídas por um homem é que elas precisam saber que o causador que o causador não tem felicidade, ele não tem paz, eles são atormentados e que a maior punição para eles fica mesmo no ter que conviver com eles mesmos, que também não nutra a ilusão de que eles estão sofrendo ou pensando em vocês. Isso porque o mecanismo deles não permite, já que eles deixam de ser ser humano em algum momento da vida, na infância, e provavelmente não conseguem sentir os genuínos sentimentos, apenas vão viver algo ensaiado, programado para X quantidade de meses ou até longos anos. Eles conseguem segurar a máscara social por longos anos, sim, até que parece ser um piscar de olhos, a verdadeira face deles começa a aparecer. Somente parece, né? Porque sempre esteve lá, só que os sinais eles são muito sutis. Então nós devemos chamar a nós a responsabilidade de silenciar o que se encontra gritando, ou mesmo pequenas coisas que vamos engolindo, empurrando para deixar ali debaixo do tapete. Olha a velha clássica ideia, né? Com o tempo ele muda. Então ela está alertando, né, que a máscara de homem narcisista, o homem abusador, ela fica ali. Aquele homem perfeito durante longos anos, alguns meses, mas ele nunca consegue sustentar. É sempre um determinado tempo, né? E quando ele não consegue, ele começa. E a gente, como já está ali encantada, já está mais do que dominada por aquele sentimento e por aquele homem, a gente acaba engolindo muitas coisas e empurrando problemas que aparentemente são pequenos, mas eles são gigantescos para baixo do tapete. Então, ela fala que eles não vão mudar, porque realmente eles não mudam. Então, não digo que vivamos carregando culpas pelas escolhas, mas que sejamos realistas quando o trem do terror passar por nossas vidas e que toda experiência possa ser convertida em um sumo de aprendizagem, para que possamos seguir com prudência e atentas para o próximo relacionamento, seja com o marido, ou esposa, uma irmã, ou até mesmo uma amiga. Hum. Então, o príncipe que eu nunca desejei em minha vida, infelizmente eu pude conhecer o universo masculino, o comportamento dos homens quando não estão com suas namoradas, noivas ou esposas. Ah, se vocês soubessem o que eu sei, o que eu ouvia e presenciava. Afirmo que todos esses sorrisos e fotos postadas em redes sociais não passam da mais pura falsidade. Alguém ali naquela foto é podre, sofre de ausência de caráter, ou em alguns casos, ambos sofrem. E como é que eu sei disso? Amando um homem, me tornei noiva dele e casamos. Eu era jovem, com 20 anos e ele com 21. Nós éramos um casal lindíssimo. Eu, a extrovertida e dona das melhores gargalhadas, e ele, muito tímido, contido, parecia estar descobrindo o mundo pela minha ótica. E aquilo ali é totalmente perigoso, ela alerta. O nosso encontro tinha mesmo que acontecer. Saindo do trabalho, eu atrasei 5 horas e ele me esperou. Nós fomos apresentados por uma amiga. A mesma ele me ligou dizendo ter uma pessoa meio que perdido, sem saber o que fazer na sua primeira vinda ao Brasil. Eu não fazia ideia de como ele era, mas como eu falava o mesmo idioma dele, havia terminado o curso, eu pensei, vai ser bom para me exercitar, mas eu não tinha muito tempo. Eu tinha uma vida bem corrida, com as minhas atividades da minha casa, com meus pais, eu tinha uma vida. Poderia aqui detalhar a fase do namoro, do noivado e finalmente o casamento, mas ficaria muito longo, então volto para a parte onde afirmo: cuidado com todos ou qualquer sinal. Não permaneça, não pague para ver. Às vezes, não dá tempo. Ele era muito doce, muito amado por mim e pela minha família. Meus amigos e todos achavam ele hiperinteligente, fino e totalmente voltado para mim, muito apaixonado. E foi um homem presente mesmo quando eu estava do outro lado do oceano. Estava eu então formada, casada e morando com ele em nossa casa, que eu escolhi. Mas sobre os sinais,
O primeiro deles já seria o motivo de uma decisão para uma separação. Mas eu cheguei, recém-casada, né? Fomos em um jantar com bastante conhecidos dele, já que amigos ele não tinha nenhum. Quando eu estava lá de mãos dadas com ele, alguém pergunta: "É sua namorada?" Então, que hoje eu percebo que ele demonstrava um desconforto em responder, e eu então perguntei se ele não tinha comunicado que havia casado. E quando as pessoas ouviram que eu era a esposa dele, fizeram votos de felicidade e alguns abraços e um brinde aos jovens recém-casados. Eu apaguei aquele fato da minha mente. A mulher que não queria ser tratada como uma princesinha estava sendo tratada como uma invisível para a nova realidade do príncipe. Não aconteceram muitos eventos assim, muito pelo contrário. Ele fazia questão de me apresentar aonde quer que fôssemos. Eu era uma mulher que não passava despercebida, não por ser bonita, talvez por ser extrovertida, falante, o modo de me vestir, meu cabelo, uma série de coisas que não necessariamente me colocaria numa forma de uma mulher linda. Mas confesso que gostava muito do que eu via no espelho, me sentia bem comigo mesma. Certo dia, em uma loja, eu estava provando um vestido e fui para fora do provador, né, aquelas cabines. Mostrei para ele o vestido e quando retornei, um homem passou perto de mim e disse: "Deliciosa." Ok, eu sei que no Brasil isso possa ser mais comum, mas aqui onde eu moro, ela não mora no Brasil, tá, gente? Ela mora nos Estados Unidos. Definitivamente não é normal. Então, mostrei o homem para o meu marido, contando o que ele disse, né? E a resposta dele foi: "Se eu tiver que brigar com todos os homens que desejam você aqui, melhor nunca mais a gente sair de casa." Mal podia imaginar o que me esperava. Eu entrei para uma universidade e também trabalhava quando tinha horas livres ou folgas. Eu amava passear e conhecer os lugares. Meu marido passava todas as coordenadas de como chegar até os locais que eu queria ir. Eu pegava o meu carro e era sempre muito bom. Quando ele não estava trabalhando, ele sempre estava comigo. O tempo passou. Lembro que quando completamos 7 anos de casados, brincávamos muito com o fato de uma certa crença que os casais quando completam 7 anos juntos, estariam enfrentando a crise do relacionamento. E para nós, isso era algo muito bobo, já que estávamos muito bem e estávamos. Será que estávamos mesmos? Sim, eu acreditava que estávamos melhor que nos primeiros anos. Eu confiava muito nele. O meu marido era do tipo da, em- da empresa para casa e da casa para a empresa. Chaves, carteiras e celular, ele sempre deixava na mesinha do corredor inicial da nossa casa. Era uma vida tranquila e a minha certeza de que seria com ele até o último dia da minha vida. Nós fomos até uma festa de um amigo do meu trabalho. Quando chegamos, o homem fazia questão de dançar sexualmente, né? Desculpa, gente, sensualmente, na minha direção. As minhas amigas tentavam me proteger. E ali, pela primeira vez, eu chorei vendo meu marido olhando aquela cena e sorrindo. Foi quando um dos chefes foi até ele e disse: "Ela é sua esposa ou não?" Um casal que se ama de verdade faz todas as coisas juntos. Ela nunca poderia estar passando por esse tipo de constrangimento. Esse senhor foi até onde eu estava e segurou a minha mão e me conduziu para perto do meu marido, que tinha uma cara de paisagem morta. Nada havia acontecido para ele. Eu chorei muito e pedi para ir embora. Quando estávamos no carro, veio alguém e deu na mão do meu marido um papel com um bilhete marcando um café comigo no dia seguinte. Ele pegou e me entregou, mas eu era feliz, afinal meu marido era presente, zero histórico de traição, não fumava, não bebia, bebia assim somente em festas, né, e muito pouco. Fazia todos os meus gostos e ele falava comigo no diminutivo, tipo: "Meu amor, aqui tá seu computadorzinho, a sua bolsinha, a sua camisolinha", até assim, "Tá aqui a chave do seu carrinho". Até que um dia eu cheguei para ele e disse para que ele me tratasse como uma mulher e não como uma criança.
Então ele se justificou dizendo que era forma de demonstrar amor. Pois é, gente, amor. Difícil explicar. Parecia excesso de amor por mim. Todos os dias, às 14 horas, ele me ligava somente para dizer eu te amo. E foi assim sempre. Quando acordava, ao ir dormir, mas lá no fundo eu sentia que aquilo era muito estranho, que a forma de amar dele era estranha. Mas tudo bem, tudo que eu queria era seguir em frente com o meu casamento, ensinando para ele tantas coisas, né, como orar, conhecer a Deus, até uma vida religiosa. Até nas madrugadas, eh, ele passou a ir para a igreja e começava até a orar sozinho. Quando ela não podia ir, ele ia sozinho. E eu me sentia muito boba. E dizia sempre: "É, ele é mesmo um homem, um marido. Ele é perfeito, meu Deus". Como eu não percebia que uma casa não é construída pelo telhado e sim pela base. Já não tínhamos ela vai entrar aqui na parte mais íntima deles, né. Já não tínhamos mais sexo. Eu mesma disse para ele que eu ficaria bem, até ele resolver a situação. Frases soltas dele, eu fui entendendo que desde a adolescência ele havia se viciado em pornografia. E então eu lembrei que quando eu o conheci, mesmo muito jovem, ele já consumia esse tipo de conteúdo. Viagra, eu que fiz ele jogar fora. E na época, ele me disse que era para que ele pudesse ter mais vontade, né? Aquela vontade mais prolongada. Aí eu perguntava, mas como assim? Alguém ainda na faixa dos 20 anos já utilizando Viagra? Eram tantos sinais, mas eu já entendia que, como em uma música que eu gosto bastante, né? Uma música da Marília Mendonça, que fala: "Me apaixonei pelo que eu inventei de você". Ela já estava completamente dominada e apaixonada por ele. Essa união não poderia dar certo, pois ao contrário dele, eu era uma mulher muito ativa e sempre deixei claro para ele. Mas a resposta era: "Eu faço qualquer coisa para não te perder. Vou buscar ajuda médica, eu prometo". Mas ele nunca procurou. E eu não sabia porque ele não queria ir. Nós tivemos uma fase de muito trabalho. Estávamos esgotados, mas ganhando muito bem. E um certo dia eu queria, né, descansar, dormir até mais tarde, depois tomar um café com uma amiga no centro da cidade. Então, assim, tinha uma vida muito corrida, ele já não tinha um contato íntimo, ele era viciado, né, em conteúdo adulto e viciado em Viagra para manter ali, né, a libido. Tinha também a fase que em situações que ele poderia ter defendido ela, ele não defendia, ele sempre tirava o corpo dele fora, como nós costumamos dizer. Então eram muitos sinais que ele dava aos pouquinhos, mas ela sempre, como no comecinho do relato, ela engolia e colocava para baixo do tapete aquela situação e seguia a vida, porque ele era um homem bom, ele era um homem esforçado, né? Estava sempre com ela em todos os momentos. Então eu marquei de ir com uma amiga tomar um café. Eu esperei por ela e a mesma me ligou avisando que o carro dela tinha quebrado na rua e que ela aguardava o marido para voltar para casa. Eu me ofereci para levá-la para casa, mas ela agradeceu e marcou um café na casa dela dias depois. Então eu fiquei tomando ali meu café, comendo meu bolo predileto. Foi quando eu percebi um homem que fazia questão de conversar comigo. Educado, ele perguntou quem era a cantora da capa do CD que estava na mesa, que era Marisa Monte. Era um presente que eu havia levado para minha amiga. Então ele perguntou se eu falava espanhol. E eu, sem muita vontade de interagir, respondi que o meu idioma era português. Ele foi falando e eu somente queria ficar ali quietinha, ouvindo a minha música no iPod, mas ele sempre insistente. E eu, sem contato visual com ele, apenas respondia. Então resolvi ir embora e esse homem me acompanhou dizendo de que país ele era, né? Decidindo a não me deixar ir sem um contato. Eu não quis que ele pudesse ver a placa do meu carro e o estacionamento e terminei entrando em um ônibus que não fazia ideia para onde estava indo. Só que antes esse homem me pediu o telefone e eu passei o número errado. Imediatamente ele digitou o número dele no meu e ligou. Então, olá.
você tem o meu número. Eu desci do ônibus e sentei em uma praça. Eu estava pensativa porque não pude tomar um café em paz. Que cara chato, mas quer sabia o rosto dele. Também não atenderia nenhuma ligação de um desconhecido, que nem o meu nome ele lembrava. Eu cheguei em casa contando para o meu marido o que tinha acontecido e ele simplesmente ignorou. Na verdade, me deu um beijo e disse: Que pena, estragaram seu cafezinho, né, amor? No dia seguinte, o estranho manda mensagem. Foi assim por uma semana sem parar. Meu marido pegava o meu telefone e sorria com as mensagens do desconhecido me convidando para um café e até para um jantar. Eu acordei em um sábado com muito barulho da empresa. Estava trabalhando no nosso jardim. Eu não conseguia dormir e chegou uma mensagem de bom dia do então estranho. Ele queria tomar um café. Ele era muito insistente. Eu, com raiva, disse para o meu marido que havia chegado mais um convite. E então o digníssimo esposo me disse que eu deveria ir, que teria barulho até às 12h30 da tarde. Imediatamente ele escolheu um vestido para mim e disse que ele mesmo me levaria até a parada mais próxima. Confusa e sem ter com quem desabafar, eu fui para o banho. Me arrumei, meu marido me foi levar. Ela escreve isso chorando, gente. Eu não sabia de fato o que era aquilo. Eu não estava fazendo errado, mas era certo uma bagunça na minha mente e um aperto no meu peito. Cheguei primeiro, sentei e 5 minutos depois ele chega. Olhei e não acreditava porque ele era um homem muito bonito. O meu marido era considerado um homem belíssimo, mas a beleza física do estranho era uma coisa absurda. Ele sentou em minha frente e disse o quanto eu estava linda. Peguei um café e ficamos ali por cerca de 4 horas. Ficamos conversando e foi muito bom, totalmente diferente da primeira vez. Finalmente, eu me interessei em perguntar o nome dele. Na cultura do país dele, foi uma tarde diferente. Ele quis me levar para casa, mas meu marido já aguardava em uma loja próxima do café. Vocês entenderam aqui? Estão entendendo aqui? O que o marido era? O que ele estava fazendo? Por que que ele não se incomodava? Agora ela vai falar, por tintim por tintim, se era um marido ou ele era um agenciador. Bem, até o dia do café, com agora David, esse era o nome do homem, eu ainda tinha certeza de que tinha um marido. Os convites foram se tornando frequentes. Os encontros em livrarias, nós adorávamos ler. Tinha cafés, almoços, trilhas com moto. Ele é um profissional, ou ele é um amador, não sei. Mas temos paixão por motos e possantes e velocidade. Pensei que havia feito um novo amigo. Na cabeça dela, ele era como se fosse um amigo só. E eu não calculei o perigo? Sinceramente, não. Eu amava muito meu marido. Eu casei por amor. Mas lembram da adolescência que eu não queria ser princesinha por gostar de viver? David estava trazendo essa versão de mim que eu sempre gostei. Eu não tinha nenhuma intenção com o David. Eu chegava em casa e contava absolutamente tudo. Acredito que muito na intenção de promover um sacode no meu marido, tipo, acorda, olha como eu estou sendo tratada, tu não se incomoda com isso, tipo, para ter um certo ciúme. O amor da minha vida sempre foi ele, e até hoje eu me questiono como não quis aceitar que eu nunca fui o amor da vida do meu marido. Eu entrei de férias e fui viajar com 2 amigas. Meu marido chegaria depois. Nós fomos para a Tailândia visitar uma outra amiga. Eu esperei meu marido e ele disse que teve um problema com o passaporte, mas que já estava resolvendo. Era mentira. Eu conferi tudo antes de viajar. Eu organizei tudo dele como sempre e eu vi o passaporte. Eu fiquei muito mal e pela primeira vez eu desabafei com as minhas amigas que tudo o que eu vivia era fruto da minha imaginação e que meu casamento era unilateral, que eu estava me permitindo assumir que começou errado, mas eu entrei com a síndrome da salvadora e fui morrendo como mulher, um ser humano
que não sabia como exatamente resolver a minha situação, por amar quem estava armando tantas coisas para mim, me abandonando e me doando. Nessas noites nós saímos para dançar e foi incrível. Lembrei que amo dançar. Eu havia esquecido quase tudo sobre mim. Então o David me ligou, mostrei as minhas amigas e assim ele soube onde eu estava. Meu combinado com meu marido e uma das amigas era seguir para a Grécia, em seguida ficar próximo de onde moramos e gostamos de sempre ir lá. Meu marido sempre dizendo que o passaporte teria que ser um novo, mas daria tempo para chegar. Esse tempo não chegou e fui com uma amiga para a Grécia como combinado. Eu estava exausta mentalmente. Estava devastada, pois oficialmente era a primeira mentira do meu marido e eu não sabia mais lidar com ele agora. Era um marido muito estranho, né? Já na Grécia, o David pergunta se poderia ir até lá para ficar uns 3 dias. Falei que tudo bem, que iria reservar um hotel para ele e David chegou e nós conversamos muito. Eu tomava um vinho à noite e ele não bebe, nada de álcool. Ele ouvia o meu lamento. Quantas vezes me viu chorar sem ter que responder quando a resposta sempre foi: só uma, né? Cai fora. Fizemos vários passeios, eu e David, minha amiga Kenny. E depois ele se foi, e eu senti muita falta dele. Eu voltei para casa e meu marido caía de joelhos me pedindo perdão por ter mentido. Disse que tinha algo sério para me contar. Eu esperei que fosse uma outra mulher, mas ele disse que estava conhecendo festivais de músicas eletrônicas e recentemente havia experimentado cogumelos alucinógenos e drogas sintéticas. Naquele momento, meu corpo desligou. Eu não lembro de mais nada. Eu acordei na cama com ele fazendo uma cena de choro forçado. Como assim? Desde quando? Por quê? Pra quê? E nós? Como vai ficar o nosso casamento? Eu só indagava, mas eu não tinha nenhuma resposta. Eu estava querendo engravidar, estávamos fazendo até os exames. Eu queria muito ter uma família. Tive a nítida sensação de que eu estava viúva. Aquele homem que me levou até o aeroporto me abraçou dizendo que iria morrer de saudade e que rapidamente chegaria. Aquele homem que havia morrido na minha frente agora era uma versão demoníaca. Em certos momentos, os olhos dele, que eram bem azuis, ficavam pretos. Quantas vezes ele parecia estar viajando para longe, longe dentro da imaginação dele. Porém, o pior foi quando ele passou a sumir. 2 dias, uma semana, e com o tempo ele escalou para meses. Meu marido ele era tão lindo, tão inteligente. Como ele podia estar acabando com a vida dele daquela forma? Ele estava acabando com o nosso casamento. Quantos médicos falaram que estava tudo bem para termos o nosso filho? Meu marido simplesmente sumia e quando voltava, estava cada vez mais destruído e magro. Ele emagreceu tanto que ele ficou parecendo um mendigo. 2 universidades, uma empresa para tocar, e ele resolveu se entregar para as drogas e as inúmeras traições que ele negava ao ponto de ficar furioso. Dizia assumir tudo, mas que jamais havia me traído. Eu estava prestes a enlouquecer, então vivia na igreja olhando para o teto. Foi assim que David entrou e segurou a minha mão e fez uma oração comigo. Ele disse que deixar ir também é amor, que eu não poderia mais impedir que os bichos soltos que tinha no coração do meu marido saíssem, né? Tipo, que os demônios florescessem. Eu não citei no início desse longo relato, mas ainda no Brasil, e noiva, meus amigos afirmaram que o meu noivo era gay. Meus amigos da universidade eram gays e eles diziam que tinham certeza. Ela sempre fala que uma pessoa homossexual reconhece, né? O outro homossexual, isso aí não tem como negar. Então, se eles falam sempre, sempre é uma certeza deles. Então, quando meu marido passou a assumir, certa vez ele deixou um bilhete onde dizia: se eu for gay, eu não sei. Se me contassem, eu iria rir. Parece muito tipo pegadinha, mas estava lá, com a letra dele. Ele assumiu, né, gente? Minhas amigas me ajudavam. Eu não comia mais.
pedi afastamento da empresa, ficava só na cama chorando. Estava fraca, incapaz de seguir sem parar de querer um encaixe. Eu queria respostas para tudo. Eu não tenho orgulho de mim. O David me apoiava muito, mas em meio a tudo que estava passando, eu descubro que David tem uma noiva e nunca tinha me contado. Eu passei a ter crises de pânico. Quantas vezes eu desmaiava? Eram vezes incontáveis. Mas meu marido foi sórdido. Não conheço outro ser como ele. Enquanto eu estava tentando angariar forças, ele aplicava vários golpes em meu nome. Sadismo. Ele mesmo admitiu. Pegava minhas roupas, as minhas bolsas, sapatos e levava para doar e vender. A TV do nosso quarto ele arrancou com uma mão da parede e levou. E violência patrimonial, né? E em seguida veio a física, quando ele me deu um soco. Quando, com carinho, fui falar de uma clínica para ele fazer um tratamento. Pela primeira vez ele me agrediu. Eu nunca havia apanhado dos meus pais. Cresci em um lar sem violência. Nunca experimentei qualquer tipo de droga, mas estava vivendo um inferno com um homem que era tranquilo, que me dava nervoso. Estava dormindo na madrugada quando ele chegou dizendo que já tinha visto um lugar para que eu fosse me prostituir, que ele me levaria e pegaria no final. De onde aquele homem tirou isso? Eu entrei em pânico e ele gritava que eu não teria escolha. Então ele deitou no sofá e dormiu. Eu liguei para o David e pedi para ele me buscar. Ele veio rapidamente e eu precisei sair pela janela do quarto. Gente, olha que situação. Eu estou resumindo o máximo que eu posso, mas então fico sabendo que ele trouxe a sobrinha da cunhada dele, estava montando uma casa para ela, que as minhas roupas, ela que vestia, os meus sapatos, a minha TV, o quarto era dela. Ele pegou tudo para montar a casa para a cunhada. A impressão que passa é que meu marido não podia comprar nada. Nunca foi isso, nunca foi pela falta de dinheiro. Ele passou tudo para o nome da cunhada dele, falsificou minhas assinaturas. Eu já consegui provar que são falsas, mas tudo que eu construí antes e com ele, o príncipe passou para ser outra pessoa. Então ele pegou todas as coisas que ele tinha e passou para o nome de outra pessoa. Eu sempre perguntava para ele: "Você me odeia?" E ele dizia que não. Então as jogadas, para me manter sem barulho, ficar mais ao meu lado, era para ter controle de todos os meus passos, telefones e computadores hackeados. Ele era um verdadeiro inferno. Então ele fazia tudo aquilo de estar sempre perto dela, para ter tudo isso aqui, ó, para tirar tudo dela. E já David, eu me apaixonei por ele e lamentei não ter sido ele a pessoa que conheci no Brasil, mas ele era noivo e eu jamais faria nada que pudesse magoar a noiva dele. Sei que a responsabilidade é dele, mas se eu sei, estaria compactuando e eu estava sofrendo demais com toda a desgraça do meu casamento. Como fazer alguém sofrer um terço do que eu estava sofrendo, né? Ele está dizendo aqui, né, que ela jamais compactuaria com o sofrimento de outra pessoa. Ela foi muito empática aqui mesmo. Ele entendeu e disse que eu jamais confiaria nele, que a minha visão sobre ele seria sempre de um traidor. Claro que sim. Ele disse que se a vida tiver planos para nós, nós voltaremos em definitivo, sem machucar ninguém. Ele fez exatamente o que eu pedi e se afastou de mim. Casou e teve um menino lindo. Eu o vi uma única vez no centro da cidade. Eu mudei e não sei mais nada dele. Uma última notícia era que ele de fato estava infeliz, que não era mais a mesma pessoa e que ainda tem a minha corrente com a primeira letra do meu nome. Ele se apaixonou por ela, ambos se apaixonaram, mas como ele mentiu para ela, dizendo que não tinha noiva e no final ela descobriu que ele tinha, aquilo ali a magoou e não perdeu a confiança totalmente, né. Então, eles nunca teriam como dar certo por conta dessa mentira, não é uma mentira muito pequena, né. Bem, eu fiquei muito doente, fiquei uns meses em outro país onde a mãe de uma amiga minha cuidou de mim. Meu corpo reagiu muito mal aos ataques do então marido. A minha mente e minha alma estão quebradas.
Perdi meus pais, perdi meus sonhos, a minha vida. Lutando contra uma profunda depressão, não sei nada do príncipe marido. Moro sozinha e tento recomeçar do zero, mas ainda tenho muita mágoa dentro de mim. Eu não odeio o homem que casei, mas fui para o inferno conhecendo outros homens. O David, de fato, é especial para mim, e por isso nunca teremos nada. Mas quando digo que conheci os bastidores da mente de um homem, como agem, como traem, como são cada vez mais desumanos, deixando bem claro que para toda regra tem uma exceção. Eu ainda acredito no amor. Eu ainda acredito no propósito de duas pessoas em um casamento, mas sem a expectativa do felizes para sempre. Embora vi na minha família casamentos que até que a morte os separe. Meus pais, meus sogros, acho que é uma questão de conscientização e principalmente caráter. Se estiverem alinhados, dará sim muito certo. Essa experiência que tive com alguns homens foi tratada com uma excelente psicóloga. Eu entendi os motivos, não sinto culpa alguma com relação a isso. Eu lamento, pois não era o que eu queria para minha vida. Mas foi a escape, e que bom que teve um final e um entendimento. No último sábado, eu estava voltando das compras para casa e percebi umas pessoas vestidas com roupas iguais e que passei a achar dentro da minha casa. Roupas de palhaços coloridas, barracas. Olhei e tive gatilhos, pois sei que em algum lugar, em uma dessas festas, o ser que tirou tudo de mim se encontra. Hoje tenho um olhar paralisado. Eu não sei sorrir, vivo no automático. Tomada pelo medo, pânico, já sofri vários ataques da parte do príncipe marido. E se estou viva hoje, é por muita proteção de Deus. Quantas vezes ele tentou acabar com a minha vida? Essa semana estarei fazendo uma mamografia solicitada. A minha ginecologista suspeita de algo. 8 meses atrás, estive com um dreno na mama e sei que a mágoa e rancor causam o câncer. Mas, sinceramente, é muito doloroso ser apunhalado por quem você amou e cuidou. Eu não queria ser princesa, eu só queria viver e conquistar os meus sonhos. Então, acabei de enviar um longo relato e sei que deve ser resumido e eu agradeço por isso. Eu fui escrevendo e nem percebi que já amanheceu. A minha história não está em uma sequência correta. A minha mente não tem deixado uma organização que faça sentido. Eu sinto muito por isso. Mas o intuito é mesmo dizer para as pessoas do canal que não comprem essa felicidade que fica exposta após uma traição. E se cuidem para não chegar onde eu cheguei. Eu perdi tudo. Trabalhei demais, amei demais, me entreguei demais, demais em tudo. E eu fiquei absolutamente sem nada. Eu estou vazia, quebrada, muito doente e sem vontade de viver. Às vezes penso em voltar para o Brasil, mas não tenho ninguém. Como eu faria para começar do zero aí? Sendo assim, bate um forte desgosto, mágoa do homem que tirou todo o patrimônio que eu construí. Quanto ao David, sim, ele é um homem que eu amo, mas são muitos anos afastados, graças a Deus. Amei muito meu marido, na verdade. Amei a construção que fiz dele. Esse que eu não vejo por mais de 6 anos. Eu não seria capaz nem de tentar dialogar com ele se eu ouvisse. Eu gostaria, se possível, que as pessoas nos comentários pudessem ter um pouquinho de piedade. Eu não peço simpatia, mas meu intuito foi mostrar a somatória dos meus erros para que outras pessoas não venham a cair. Muito obrigada. Ai, gente, que relato triste, né? A gente sente ainda muita dor nas palavras da nossa amiga aqui. E do fundo do meu coração, eu te desejo uma ótima recuperação. Te desejo que nada de ruim venha acontecer mais na sua vida, que você colha os frutos da tua sabedoria, da tua bondade, da tua resiliência, né, da tua justiça, que você encontre sim, não um príncipe encantado, né, isso não existe, mas um homem bom, é um homem capaz de te dar tudo aquilo que você merece e vice-versa. Então, no fundo do meu coração, aqui dos bastidores do canal, nós desejamos muitas felicidades e que não dê nada grave nos seus exames, tá? Que você siga feliz e firme.
e se recupere, porque você ainda tem muita coisa boa para viver, muita coisa boa para receber nesta vida. Então vamos, ser empáticos nos comentários, vamos ser amorosos, desejar boas vibrações aqui para nossa amiga, e não vamos julgar, porque ninguém calçou os sapatos dela, né. Ela viu muitas situações que não devem ser julgadas por ninguém. Nenhuma história do canal merece, assim, receber tantas pedradas, porque são pessoas que estão feridas, né. Essa é a realidade. Então, se a pessoa manda um relato pra gente, ela quer receber um pouquinho de força, um pouquinho de carinho para continuar a sua jornada. Então, vamos ser pessoas que somam na vida de outras pessoas, né. Então é isso, queridas pessoas. Muito obrigada e até o próximo relato.